Paramos aqui na aula passada, né? Falamos sobre os folículos. Lembram que a gente falou que os folículos têm categorias, né? Os folículos pré-antrais, aqueles que são antes do aparecimento da cavidade antral, né? Que faz parte de uma estrutura do folículo ovariano, né? A gente viu que tem três tipos básicos de folículos pré-antrais: os primordiais, os primários e os secundários, né? São folículos que nós denominamos na classe de pré-antrais. Os folículos antrais são aqueles onde essa cavidade já iniciou o seu desenvolvimento. Então, na fase final do folículo secundário, essa estrutura ela cresce, né, e começa a aparecer cavidades dentro dessa estrutura, que é chamada cavidade antral. Dentro dessa cavidade antral vai se acumulando um líquido, que é o chamado líquido folicular. Então, os folículos terciários e os folículos pré-ovulatórios, ou de Degraaff, eles são classificados como antrais, uma vez que eles já têm um desenvolvimento elevado dentro dessa estrutura. Então, o folículo pré-ovulatório, ou de Degraaff, ele é aquele folículo que já está próximo da ovulação. Então, todos os folículos eles são selecionados a partir do momento em que a fêmea começa o seu desenvolvimento, né? Ou seja, começa o seu desenvolvimento reprodutivo, porque a gente sabe que a fêmea, o desenvolvimento ovariano dela inicia-se lá na vida embrionária. Então, na vida embrionária, ela já forma todos os seus gametas, os oócitos. Então, todos os seus folículos já estão previamente formados com seus oócitos ao nascimento. Isso é uma característica que diferencia a fêmea do macho. O macho ele só vai desenvolver suas células espermáticas durante um período que a gente vai ver lá na frente, que é a puberdade. A professora agora deve ter comentado para vocês no macho sobre o efeito da puberdade, né, que é o evento que caracteriza o desenvolvimento sexual do macho. A fêmea, esse evento também ocorre. A diferença é que na fêmea, os folículos e os oócitos, eles já estão preparados, prontos, né? Apenas eles vão se desenvolver com mais intensidade durante a puberdade. Isso é que acontece de diferente na fêmea. Então, quando os folículos crescem, se desenvolvem, né, eles começam a ter esse tamanho aumentado na cavidade. Então, esse tamanho aumentado da cavidade antral, né, que faz a diferença entre o tamanho dos folículos. E num ciclo ovariano, na fêmea, vários folículos são selecionados para crescer durante cada ciclo. Então, a gente viu na aula anterior que o folículo, ao crescer, ele se desenvolve, né, e aí ele passa a denominação de categoria, de pré-antral para antral. O folículo antral ele tem duas categorias, os folículos terciários, né, e os folículos pré-ovulatórios. Então, cada ciclo, um grupo de folículos ele é selecionado para crescer, mas existem espécies em que apenas um folículo ou dois folículos chegam até essa fase que nós chamamos de fase de desenvolvimento máximo, que é o folículo pré-ovulatório, né, ou folículo de Degraaff. Outras espécies, vários folículos são selecionados a crescer e vários chegam ao processo de desenvolvimento final, que é a fase pré-ovulatória, né, o folículo pré-ovulatório, ou de Degraaff. A diferença é que as espécies, portanto, que têm grande quantidade de folículos que chegam à fase pré-ovulatória são as espécies que têm vários filhotes por gestação. Exemplo, né, a fêmea suína, a gente viu que o ovário dela é diferenciado morfologicamente, a gente estava vendo as características morfológicas do ovário, em função justamente dessa questão de ele crescer vários folículos ao mesmo tempo. Então, a fêmea que tem desenvolvimento de vários folículos, ela acaba tendo várias ovulações. Aquela fêmea que tem um desenvolvimento menor na quantidade de folículos, ela tem apenas um ou dois folículos, chegam a essa fase pré-ovulatória, né, a fase de desenvolvimento final, e, portanto, essas espécies têm menos filhotes por gestação. É o caso dos ruminantes, né, da cabra, da ovelha, que tem 2 filhotes por gestação, é comum.
né? Mas nos ruminantes de maior porte, no búfalo, na vaca, apenas um folículo chega até o estágio final de ovulação, né? Portanto, essas fêmeas têm uma quantidade menor de filhotes por gestação. A cadela e a gata são exemplos de fêmeas que têm vários filhotes por gestação, porque tem múltiplas ovulações. Então, existem fêmeas que são categorizadas naquela categoria de múltipla ovulação ou de pouca ovulação. As fêmeas com pouca ovulação, com poucos folículos que chegam até a ovulação, são fêmeas que, em geral, têm 1 ou 2 filhotes por gestação. As fêmeas com múltiplas ovulações têm vários filhotes por gestação. E aí, em cada ciclo, há um crescimento desses folículos para até chegar àquela fase final de ovulação. Então, portanto, os folículos que são selecionados a crescer e se desenvolver, chegar até a fase final de ovulação, múltiplas ovulações, vários chegam ao mesmo tempo no mesmo ciclo. E outros folículos nessas mesmas fêmeas, eles não conseguem chegar até a ovulação. Portanto, eles entram num processo que a gente chama de atresia folicular, que é o que a gente vai comentar agora, né, no início dessa aula. Então, o que é a atresia folicular? Aqui tem um conceito bem básico, é um processo fisiológico de duração desconhecida que pode ocorrer por via degenerativa ou apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular, é a morte celular programada. Então, é um dos elementos que controla o número de folículos selecionados até a ovulação. Então, a atresia, vejam aqui um exemplo de um folículo primário e o exemplo de um folículo atrésico. O que é um folículo atrésico? É aquele folículo que não se desenvolveu, não conseguiu chegar passar dessa fase aqui ou das demais fases, né, de desenvolvimento. Quais são as fases de desenvolvimento folicular que a gente viu? As fases pré-antrais e as fases antrais. Entre as fases pré-antrais, a gente tem o folículo primordial, que difere desse aqui. Lembram que a gente falou na aula passada que os folículos primordiais são aqueles onde a estrutura celular, o ovócito, né, ele é pouco desenvolvido, né, ele não tem essa estrutura aqui que é chamada zona pelúcida. As células que estão aqui, elas têm uma relação núcleo-citoplasma menor, né, ou seja, o núcleo é maior, o citoplasma é menor, elas são achatadas dorso-ventralmente, enquanto que no folículo primário já há uma modificação estrutural nesses folículos, né? Ou seja, essas células aqui, que são as células foliculares, elas têm uma diferenciação morfológica, apresentam-se um formato cúbico e apresentam o desenvolvimento da zona pelúcida aqui. Então, o folículo primário, ele já é um segundo estágio de desenvolvimento do folículo. E em seguida vem o folículo secundário, o folículo terciário e o último estágio é o folículo que a gente chama de pré-ovulatório. Então, alguns folículos, eles são selecionados em cada ciclo a crescer e se desenvolver, mas nem todos chegam até o processo final, que culmina com o final do ciclo, né, que é chamado de ovulação. Então, quando a fêmea ovulou, seja um ovócito, ou seja, vários ovócitos, porque o que é a ovulação? É a ruptura do folículo pré-ovulatório e a eliminação dessa célula aqui, que é chamada de ovócito ou oócito. Nós falamos isso na aula passada. Então, para que essa célula aqui, que é chamada de ovócito ou oócito, seja eliminada de dentro do folículo, esse folículo precisa crescer, se desenvolver, até chegar ao ponto em que ele torna-se pré-ovulatório, né? Então, aqueles folículos que crescem no mesmo ciclo, nas fêmeas que têm vários filhotes por gestação, apenas 1 ou 2 chegam até o estágio pré-ovulatório. Então, o que é que acontece com os demais que começaram a crescer junto com esses que chegaram até a ovulação? Eles entram em um processo de atresia folicular, ou seja, de morte celular. As células que compunham essa estrutura do folículo, elas começam a entrar num processo de degeneração, né, que também é conhecido como apoptose. Então, a apoptose é nada mais do que uma degeneração das células que compõem o folículo e, consequentemente, esse folículo degenera, ou seja, ele não chega até o estágio final
do desenvolvimento, que é o folículo pré-ovulatório, para chegar até a ovulação. Então está aqui, ó, morfologicamente, a gente percebe que essa estrutura aqui degenerou dessa aqui, né? Ou seja, ele não conseguiu se desenvolver. Mas por que que ele não se desenvolve, né? Então, a explicação disso, do porquê que ele não se desenvolve, existem teorias que explicam isso claramente, é justamente para que haja uma seleção daquele ovócito, ou seja, daquele gameta mais apto. Do mesma forma que no macho, vocês viram que bilhões de células espermáticas se desenvolvem, são ejaculadas, mas apenas um chega até o ovócito e promove o processo da fecundação, né? Então, um processo de seleção. O organismo da fêmea também seleciona, acredita-se que ele também seleciona alguns gametas mais aptos para realizar esse processo de seleção de gametas, né? E esse processo de seleção se dá por uma forma que a gente chama de atresia folicular. Então, apenas alguns folículos são selecionados e chegam até a ovulação, principalmente nas fêmeas pluríparas, né, naquelas que têm vários filhotes por gestação, como é o caso da porca, da cadela, da gata, e em outras fêmeas esse processo de atresia ainda é mais rigoroso, fazendo com que a seleção seja mais ampliada ainda e faça com que apenas 1 ou 2 folículos cheguem até o estágio final de gestação. Então, numa fêmea que tem um ou 2 filhotes por gestação, vamos supor, num ciclo podem ser selecionados 10, 15 folículos serem selecionados a crescer. Só que desses 10 a 15 folículos que foram selecionados, apenas 1 ou 2 chegam até aquele estágio final de desenvolvimento, que é o folículo pré-ovulatório. Portanto, o que é que acontece com os outros 13 ou os outros 8 folículos que cresceram naquele ciclo? Entram num processo que é chamado de atresia folicular, certo? Ou seja, eles morrem, eles degeneram, eles desaparecem do ovário, certo? Como um meio de selecionar aqueles folículos mais aptos ou aqueles oócitos mais aptos para a fecundação. Essa imagem, ela mostra bem o corte de um ovário, né? Então, toda essa estrutura aqui, ó, é uma visão ampliada de um corte histológico de um ovário. Vejam que aqui ele se divide em porções, né, que é chamado, que a gente já viu durante o desenvolvimento do ovário, né, que na fêmea a porção cortical, que é a porção mais superficial, é que a estrutura é efetivamente funcional do ovário, ou seja, é aquela estrutura onde você tem externamente o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Então, aqui a gente vê nesse ovário de uma fêmea que já passou pelo período da puberdade, vários estágios de desenvolvimento folicular. Vejam que bem aqui nessa estrutura mais superficial do córtex, ó, existem, onde estão essas duas setas aqui, uma grande quantidade de folículos pequenininhos, né, que são aqueles folículos que nós chamamos de primários, né, ou primordiais, ou folículos secundários, que são, portanto, folículos categorizados como folículos pré-antrais. À medida que esses folículos vão crescendo, eles vão criando uma cavidade, que é chamada de cavidade antral, e eles vão se tornando folículos pré-ovulatórios. Então, está vendo aqui, ó, vários folículos pré-ovulatórios, nesse caso aqui, ó, 1, 2, ó, olha esse tamanho desse folículo aqui, ó. Então, tem vários folículos aqui. Imagine que nesse ciclo aqui, a fêmea selecionou vários folículos para crescer. Então, vamos supor, 1, 2, só uma contagem bem rápida aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, só aqui, ó, eu contei 12 folículos visualmente em desenvolvimento, né? Não sei se eu contei com esse. 13, vamos contar com esse aqui. Vamos contar com esse. Então, vejam que nesse ciclo aqui, o que é que a gente está observando? Que a fêmea selecionou 13 folículos a crescerem, né? E eles estão em graus diferentes de desenvolvimento. Dá para ver claramente, né? Que eles têm uns maiores, uns menores. Dá para ver claramente que tem folículos com vários graus de desenvolvimento, né? Mas apenas 2, ó, desses folículos, desses 13 folículos que nós contamos aqui, apenas 2
estão bem desenvolvidos, né? Significa que desses 13 folículos que foram selecionados a crescer, apenas esse e esse aqui podem chegar até a ovulação, porque eles chegaram no grau máximo de desenvolvimento. Então, aqui nesse ciclo, a fêmea vai ter uma ovulação dupla. Provavelmente ela vai ter uma ovulação dupla. Vai romper esse folículo e vai romper esse folículo, que são os maiores. E esses ovócitos, aqui não está aparecendo o ovócito, né, porque não está a estrutura toda do folículo, mas esse ovócito aqui e o ovócito desse aqui vai ser captado pela tuba uterina, e se 2 espermatozoides fecundarem, essa fêmea vai ter 2 fetos por gestação. Tá? Então, isso significa que quando esses folículos ovularem, né, o resultado disso vai ser uma ovulação dupla. E o que é que vai acontecer com esses demais folículos aqui que foram selecionados a crescer no mesmo ciclo? Eles vão entrar num processo chamado de atresia folicular, eles vão degenerar, vão desaparecer, eles não vão mais chegar até o processo da ovulação, né, porque a ovulação já ocorreu e, consequentemente, esse processo de atresia, ele se acentua à medida que se aproxima do processo de ovulação. Então, esses aqui não se desenvolvem mais, entram num processo chamado de atresia folicular e ocorre a ovulação de 2 ovócitos no mesmo ciclo. Então, isso pode ocorrer da mesma forma no ciclo seguinte, ou pode ocorrer de uma forma diferenciada no outro ciclo, né? Vários folículos podem crescer, mas apenas um pode chegar até a ovulação. Isso é o caso de uma fêmea ou uma vaca, né? Isso é comum na vaca, nos ruminantes em geral, né? Numa cabra, isso é comum também, a gente vê um ovário nessa condição. Agora, numa porca, o que é que a gente vai ver? No mesmo ovário, no corte histológico, vários folículos com esses tamanhos aqui, ó, né? E vários outros folículos com tamanhos bem menores, como aqui. Então, se a gente for transportar esse raciocínio para uma fêmea que tem várias ovulações, múltiplas ovulações, significa que o que a gente vai ver na imagem é uma repetição maior desse número de estruturas foliculares em desenvolvimento maior. Então, agora vamos falar depois da ovulação. Outra estrutura que nós encontramos no ovário, né, ainda falando sobre a anatomia reprodutiva da fêmea, que é o corpo lúteo. Nada mais é do que o processo de desenvolvimento daquela estrutura que restou do processo da ovulação, que sofre alterações morfológicas, né, para formação de hormônio. Então, aquele folículo que a gente vai ver lá na frente, que ele, durante a fase de desenvolvimento folicular, ele cresce e vai formando principalmente estrógeno. Quando ele sofre a ovulação, a ruptura e a eliminação do ovócito, o que resta vai ser chamado agora de corpo lúteo, e esse corpo lúteo vai se desenvolver para formar não mais estrógeno, e sim um outro hormônio que é chamado de progesterona, que é um hormônio muito importante, e nós chamamos desse hormônio o hormônio da gestação. Então, aqui, mais uma vez, um corte histológico. Vejam aqui, os folículos entrando agora no processo de atresia, aqueles folículos foram selecionados, e aqui o corpo lúteo, que nada mais é do que aquele folículo que sofreu a ovulação. Então, vejam que aqui, quando ocorre a ovulação, ocorre ruptura da parede do folículo. Bem aqui ocorreu a ruptura. E a gente viu que quando ocorre essa ruptura, essas camadas de células são formadas por vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos se rompem e olha o sangue aqui, o sangue extravasa para dentro da cavidade do folículo, que agora é chamado de corpo lúteo. Então, vejam que a parede do folículo, ela se espessa, né? O tamanho das células, as células crescem em tamanho, isso é chamado de hipertrofia, né? E essa hipertrofia faz com que a modificação fisiológica da célula se altere, né? Ou seja, essa célula que antes ela produzia muito estrógeno na fase folicular, por exemplo, quando ele estava nessa fase aqui, essas células foliculares da parede do folículo, elas tinham a habilidade maior e o estímulo para produzir um hormônio chamado estrógeno. Quem dá esse estímulo para essa célula produzir esse hormônio estrógeno? Um hormônio chamado FSH. Então, o FSH ele é importante para que haja
o desenvolvimento dessas estruturas. E uma vez que haja o desenvolvimento dessas estruturas, essas células começam a secretar estrógeno. Quando chega nessa fase aqui, depois da ovulação, essas mesmas células que antes produziam estrógeno, agora elas vão ter a habilidade de produzir um outro hormônio chamado de progesterona. Qual é o hormônio, então, que comanda essa produção de progesterona, que faz com que essas células se hipertrofiem e passem a formar e sintetizar a progesterona? É um hormônio chamado LH, ou seja, hormônio luteinizante, porque é esse hormônio que promove o que a gente chama de processo de luteinização do folículo ovariano que sofreu a ovulação, que vai dar origem ao que a gente chama de corpo lúteo. Então, o corpo lúteo tem esse nome, essa denominação, justamente porque ele é influenciado pelo hormônio LH, que é chamado de hormônio luteinizante, que estimula essas células que antes produziam estrógeno por intermédio do hormônio FSH, agora elas passam a produzir progesterona pelo estímulo do hormônio LH. Então, nessa fase aqui, é a fase de corpo lúteo, na fase do ciclo, é a fase que a gente chama de fase luteínica do ciclo, onde a gente vê a hipertrofia. Então, o aumento dessas células aqui resulta no espessamento dessa parede, né? E resulta também na diferença agora de síntese de hormônio, que antes essas mesmas células aqui, antes de crescerem e se hipertrofiarem, elas produziam estrógeno por ação do FSH e agora elas passam a produzir progesterona por ação do hormônio LH. Então, qual a função do corpo lúteo? Tem várias funções, né? Mas as principais funções que ele desempenha é a secreção do hormônio progesterona pelas células luteínicas, aquelas células que a gente acabou de ver, né? Manutenção da gestação, né? Exceto nos equinos e humanos, porque os equinos e humanos não dependem totalmente do corpo lúteo, porque eles produzem também progesterona pela placenta. Mas uma vaca, por exemplo, se o corpo lúteo dela regredir antes do final da gestação, a fêmea aborta. É progesterona produzida no corpo lúteo. A égua e humanos, nem toda gestação é dependente do corpo lúteo, porque a placenta começa a sintetizar também progesterona. O desenvolvimento dele ocorre no período de crescimento que ultrapassa metade do ciclo estral, né? Então, as concentrações de progesterona refletem os estágios de crescimento, manutenção e regressão do corpo lúteo. Então, esse corpo lúteo tem a habilidade de se desenvolver. Depois ele tem a habilidade de, quando ele se desenvolveu, chegou ao máximo do seu desenvolvimento, ele entra num processo de regressão. Ele também regride, né? Em cada ciclo, há a formação de um corpo lúteo, ou de vários corpos lúteos. Então, um ou dois corpos lúteos naquelas fêmeas que tiveram uma ou duas ovulações. Vários corpos lúteos em desenvolvimento, quando as fêmeas têm múltiplas ovulações. Então, uma porca, ela tem vários corpos lúteos em desenvolvimento, porque ela teve várias ovulações. Uma vaca, se ela teve apenas uma ovulação, ela tem apenas um grande corpo lúteo em desenvolvimento, certo? Então, depois esse corpo lúteo ele tem que entrar num processo de regressão, né? Nada mais é a regressão também que uma morte celular dessas células, que promove a formação do corpo lúteo, né? Um processo também chamado de apoptose, né? Que é uma morte celular programada, né? Tem uma duração essas estruturas. Então, ela tem uma vida útil. O corpo lúteo vai regredir. Agora, essa regressão do corpo lúteo é que regula o ciclo, né? Nos mamíferos, em geral, é essa regulação do corpo lúteo que regula o ciclo ovariano. Ou seja, se o corpo lúteo regride, depois que ele regride, a influência da progesterona diminui e, consequentemente, um novo ciclo se inicia. Agora, se esse corpo lúteo não regride ou demora mais a regredir, há uma tendência de que o ciclo ele se torne mais longo da fêmea, né? Até que haja a regressão do corpo lúteo
e um novo ciclo ocorra. E essa regressão do corpo lúteo nada mais é do que chamada de luteólise. Então, na maioria das fêmeas, existe a produção de um hormônio que é chamado de prostaglandina, F2-alfa, que é o que a gente chama de fator luteolítico. E esse fator luteolítico faz com que haja regressão dessas estruturas que formam o corpo lúteo. E uma vez regredido, um novo ciclo se inicia. Agora imagine que aquele folículo, ele ovulou, houve a formação do corpo lúteo e aquele óvulo, lá na tuba uterina, ele foi fecundado. Uma vez fecundado, ele chega no útero, é implantado e inicia-se a gestação. Então, nesse caso, acontece da não formação desse fator luteolítico e o corpo lúteo não regride. Não regredindo, ele fica produzindo progesterona durante toda a gestação. Aí, só no final da gestação é que vai haver a regressão do corpo lúteo. Havendo a regressão do corpo lúteo, a fêmea coincide com o momento do parto, né? A fêmea tem o parto, e aí depois tem a lactação, a amamentação, e um novo ciclo se inicia. Isso depende, óbvio, de cada espécie, né? Mas, em geral, esse comportamento é semelhante entre as espécies, né? Guardado a diferença de tempo, principalmente a diferença de tempo entre a gestação. A gente sabe que existem espécies que têm gestações mais longas, existem espécies que têm gestações mais curtas. Então, a cadela, por exemplo, o período de gestação, a cadela e a gata, ela tem um período de gestação de 2 meses, 58 dias, né, a 65 dias de gestação, dá aproximadamente 2 meses de duração. Enquanto que uma vaca tem 280 dias de gestação, em média. Então, significa que o corpo lúteo da vaca, ele tem uma maior habilidade de desenvolvimento e permanecer muito mais tempo do que o corpo lúteo presente no ovário de uma cadela ou de uma gata. Então, agora já demos uma noção geral sobre o processo morfofisiológico dos ovários. Agora vamos falar um pouco sobre o oviduto, né? O oviduto, ou também chamado de tubas uterinas, né? Então, aqui a gente falou do ovário, então vendo aqui um útero, né? Um útero simples aqui, como o útero dos primatas, o útero das meninas aí do curso, né? Todas as fêmeas do ser humano tem um útero semelhante a esse aqui, que é um útero simples, uma única cavidade, né? A gente viu que o útero dos ruminantes, por exemplo, da vaca, da ovelha, da cabra, ela tem uma bipartição aqui, que é chamada de córnus uterino. Nesse caso aqui da figura, a gente está dando um exemplo de um útero feminino da espécie humana. Então, vejam aqui, ó, o útero, e ligado ao útero a gente tem a tuba uterina. E aqui o ovário, a gente já viu toda essa estrutura, né? A gente falou do ligamento, né? O ligamento largo que sustenta o útero, que sustenta o ovário e que sustenta a tuba uterina, chamado ligamento largo do útero. Ele é formado por 3 mesos, né? Então aqui a gente tem o mesométrio, a mesosalpinge, que é esse ligamento aqui, que sustenta as tubas uterinas, e o mesovário, que é esse ligamento aqui que sustenta o ovário. Tá? Então, esse ligamento, ele dá capacidade de chegada dos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos chegam por esses ligamentos e vão se espalhar aqui, tanto para a tuba uterina, quanto para os ovários, quanto para o útero, uma vez que essas estruturas precisam receber sangue, né, para o seu desenvolvimento. Então, falando agora só das tubas uterinas, a gente vai lembrar que elas são divididas em 4 estruturas anatômicas, seja ela de uma vaca, de uma cadela, de uma porca, de uma gata, né, da mulher, as mesmas estruturas estão presentes. Então, quais são essas estruturas? As fímbrias, que são essas estruturas mais externas aqui, ó, o infundíbulo, que é essa estruturazinha aqui que parece um funil, a gente vai ver em outra perspectiva, o infundíbulo, né? A ampola, que é essa estrutura aqui, ó, a ampola é toda essa estrutura mais longa da tuba uterina, ó. Então, daqui tudo a ampola, e o istmo, que é essa porçãozinha final aqui da tuba uterina. Então, o istmo, ele vai ligar toda a tuba uterina ao útero, ou seja, ele é o canal
né, de ligação entre a tuba uterina completa e o útero. Significa que essa estrutura aqui é por onde vai passar o ovócito, né, se ele foi fecundado, e agora, se ele foi fecundado, ele é chamado de célula ovozigoto. Essa célula vai passar aqui para chegar no útero e efetivamente se implantar. Então, e essas estruturas, ó, vejam que o formato dela diz muito sobre a função. Então, imagine que essa estrutura aqui, né, ela tem uma função como se fossem pequenos dedos, né? Estruturas como se fossem pequenos dedos que se auxiliam na ligação entre a tuba uterina e o ovário. Então, essas estruturas, que são as primeiras, chamadas de fímbrias, né, elas apresentam projeções ou pequenas franjas, né, que ajudam a conectar a tuba uterina ao ovário. Por que essas fímbrias ajudam essa conexão entre a tuba uterina e o ovário? Ora, simplesmente porque no ovário vai ocorrer o fenômeno que a gente falou agora há pouco, da ovulação, e se essas fímbrias não estivessem conectadas ou não se conectassem à estrutura do ovário, o ovócito poderia escapar no outro sentido, e o sentido que ele tem que ter é cair nessa estrutura aqui, nesse orifício, que é a segunda porção, que é chamada de infundíbulo. Então, é como se fosse um funil, né? As fímbrias ajudam, tá, o folículo, né, o ovócito que foi eliminado do folículo, ele chega até aqui, ó, fazendo a analogia como a minha mão, né, depois chega na ampola, se houve fecundação, ocorre aqui na ampola, ele vai migrar agora pela estrutura do istmo e passar até o útero. Então, de uma maneira resumida, essa é a função da tuba uterina, né? É captar o ovócito, levar esse ovócito, armazenar esse ovócito, fazer com que esse ovócito aguarde no momento em que ocorreu a ejaculação, né? Os espermatozoides vão ter que passar pela cérvix, da cérvix vão ter que passar para o útero, e do útero vão caminhar para as tubas uterinas. Lembre que isso são órgãos pares, né? O que tem a mesma coisa que tem desse lado, tem desse outro lado aqui. A gente está falando só de um lado, mas lembre que isso acontece nos dois lados. As ovulações, elas podem ocorrer nos dois ovários ao mesmo tempo. Ou seja, cada ovário pode promover uma ovulação de cada lado. Então, vejam aqui, ó, aqui um oviduto, ali era um desenho esquemático, aqui a gente tem um oviduto real, né, que onde você tem as fímbrias bem desenvolvidas, ó, pequeno, como se fossem pequenos dedos. Olha, aqui o folículo, o ovário, um folículo bem desenvolvido. Essas fímbrias vão captar, ajudar a tuba uterina a captar esse folículo, para que quando ele se rompa, né, o ovócito que está dentro dele seja captado pelo infundíbulo, que é essa segunda porçãozinha aqui, como se fosse um pequeno funil. Né? Uma vez captado, ó, esse ovócito ele vai migrar por essa estrutura, que é a ampola. Então, a porção mais longa da tuba uterina é chamada de ampola, até chegar nessa porçãozinha final, que é chamada de istmo. Está bem aqui, ó. Então, o istmo liga a tuba uterina ao útero, né? Então, está bem aqui, ó. O útero está bem aqui, ó. Tá vendo? A junção, ó, útero-tubário. Então, útero, tubário, que é o local onde o istmo se conecta ao útero. Esse útero, esse aqui é a porçãozinha do útero. Nesse caso aqui é uma estrutura de um útero de uma fêmea bovina, né? Aqui, ó, a fêmea bovina, porque esse corno uterino é bem característico, né, de uma fêmea bovina. Então, aqui tem um dos cornos. Nesse caso aqui, provavelmente é o lado esquerdo da fêmea, né? Se a gente está vendo aqui o útero, ele está cortado, ó. Então, aqui tem o corno uterino esquerdo. Então, aqui é a tuba uterina esquerda e aqui, obviamente, que é o ovário esquerdo. Do outro lado, a gente veria, se estivesse vendo aqui na imagem, a estrutura do corno uterino direito, da tuba uterina direita e do ovário direito, certo? Aqui na foto está representando apenas um dos lados. Então, vejo dois folículos em desenvolvimento nesse ovário, né? Esse está bem maior que esse, né? Então, significa que esse folículo aqui provavelmente é o folículo dominante,
ou folículo pré-ovulatório, ele vai se romper primeiro que esse aqui, e esse aqui vai entrar num processo de atresia folicular, certo? E não vai mais se desenvolver. Então, essa fêmea teve uma ovulação, provavelmente ela vai ter um feto por gestação, certo? Porque eu não estou vendo outro ovário aqui dela. Se ela tivesse uma estrutura bem semelhante a essa aqui, no outro ovário, eu diria que ela teria 2 ovulações, certo? E provavelmente teria desenvolvimento de 2 filhotes por gestação, tá bom? Então, ó, as funções do oviduto ou tubas uterinas. Lembrem que oviduto ou tubo uterino é a mesma coisa, né? Existe uma terminologia mais antiga que está em desuso, né? Que é as trompas, né? Trompas de Falópio. É uma denominação mais antiga, muito usada ainda na medicina, né? No caso dos humanos, né? Muitos médicos ainda falam de trompa de Falópio, né? Falópio foi o pesquisador que descreveu isso, né? Mas hoje essa terminologia está em desuso, né? Então, na nómina anatômica, é muito mais comum a gente falar em oviduto ou tubas uterinas, tá? Tuba, é claro, né? Oviduto, porque a via por onde o ovo, a célula ovo, né, o zigoto vai passar. Por isso essa denominação oviduto, né? É o ducto por onde o ovo ou o ovócito vai passar para até chegar no caminho do útero. E tuba uterina, né? Porque é um tubo, um pequeno tubo que conecta o ovário, a estrutura do ovário, ao útero, né? Por isso que é chamado de tuba uterina. É bem lógica essa denominação, né? Então, as funções dessas estruturas: captar o ovócito, eu já falei, né? Transportar o ovócito e espermatozoides, porque se a ovulação ocorre no ovário e o oviduto capta esse ovócito, né? E está dentro da tuba uterina, esse ovócito, ele também vai transportar espermatozoides, ou seja, os espermatozoides vão ter que entrar em sentido oposto, né? Óbvio que o espermatozoide entra lá da vagina, da cérvix, do útero, até chegar ao istmo, e do istmo ele vai até a ampola, né? Onde ocorre normalmente a fecundação. Então, a fecundação é uma outra função do oviduto, promover a fecundação, porque ela ocorre na estrutura chamada de ampola. E a atividade secretória. Então, a tuba uterina ela também promove uma secreção de substâncias, que é a produção de muco, que para facilitar o processo de transporte desses gametas, né? Seja do espermatozoide no encontro ao óvulo, seja do óvulo no encontro ao espermatozoide. Então, resumidamente, existem 4 funções básicas para o oviduto: captar o ovócito, transportar, né? Fecundar e promover a atividade secretória, certo? Então, vamos falar um pouco sobre a estrutura interna do oviduto. Ele é formado por pregas, são chamadas pregas secundárias e pregas terciárias e primárias. Vejam que a estrutura interna é como um tubo, né? Mas não é um tubo liso, né? É um tubo que tem pregas, vilosidades, bem parecido com as estruturas do intestino, né? Se a gente for lembrar, o intestino ele possui umas vilosidades no túbulo também, né? Então, esse aumento dessas vilosidades promovem, né, o desenvolvimento dessas estruturas. Para quê? Porque é nessas estruturas, dessas pregas primárias, secundárias e terciárias, que há a retenção de muitos espermatozoides. Lembra que a gente falou para vocês que muitas células espermáticas são jogadas no trato reprodutivo da fêmea, mas apenas uma delas chega até o encontro, né, e penetra no ovócito que está aqui dentro. Então, para que isso ocorra, essa tuba uterina ela precisa ser como um labirinto mesmo, onde muitos espermatozoides vão ficar retidos nessas criptas aqui, nessas estruturas, e impedir o encontro dele ao ovócito, né? Então, essas pregas elas servem como selecionadoras de estruturas de células espermáticas. Daqueles espermatozoides que se perdem pelo caminho, eles são os menos aptos a fecundar, né? Como um processo de seleção,
mesmo, né? Ele ajuda a selecionar aquele espermatozoide mais esperto e que conseguiu achar o caminho nesse labirinto, né? Então, isso é um exemplo clássico da tuba uterina, tá? Olha, aqui é uma microscopia eletrônica, dá para entender bem melhor. Aqui essa tuba uterina foi cortada, né? E aqui o lúmen, né? A luz da tuba. E aqui, ó, vários locais sem saída, né? Onde isso forma como se fosse um pequeno labirinto dentro da tuba uterina. Então, muitos espermatozoides, eles entram, passam aqui do lúmen e caminham para cá, ó, e aqui não tem fim, né? Ou seja, ele não consegue aqui encontrar o ovócito, né? Porque o ovócito normalmente ele fica nessa estrutura do lúmen. Então, aqueles espermatozoides que pegam o caminho errado, eles vão acabar se degenerando nessa estrutura. E ao degenerar, eles vão morrer, né? Então, vejam aqui, ó, essa seta indica a parede externa, né, da tuba uterina que foi cortada e vocês estão vendo internamente a tuba uterina. Ao observar essas estruturas, né, com mais detalhe, você tem pequenas criptas. E aqui o lúmen é a luz principal, por onde os espermatozoides mais espertos vão se manter e vão fatalmente encontrar o ovócito nessa região, né? Então, isso é um oviduto de um camundongo, né, de um rato. Vejam que a semelhança estrutural é a mesma. Esse oviduto é muito semelhante, se eu cortar e observar esse oviduto de uma mulher, de uma cabra, de uma vaca, de uma porca, ele vai ter a mesma estrutura, mesma arquitetura, né? Basicamente a arquitetura é a mesma. Esses mesmos labirintos vão se encontrar desde um oviduto de um camundongo, que é um pequeno ratinho, né? Um pequeno roedor, para o ovário de uma mulher. Então veja a estrutura anatômica, ela é muito semelhante, né? E consequentemente a funcionalidade é muito parecida. Óbvio que existem diferenças. Então, de uma maneira geral, eu falei que a estrutura do oviduto, ela apresenta, voltando aqui, né, uma estrutura mais externa, que é chamada de serosa, uma estrutura mais interna, que é chamada de camada muscular, né, e aqui a gente tem a musculatura lisa, principalmente da tuba uterina. Se é musculatura lisa, e a gente viu lá na fisiologia animal, que a musculatura lisa, no segundo semestre, quando vocês estavam lá, o professor de fisiologia de vocês falou que essa estrutura da musculatura lisa, ela é importante para contrair a estrutura, né, da tuba ou do trato gastrointestinal. Então, a contração da tuba uterina acontece também, e essa contração é importante para promover o mecanismo de passagem do ovócito e dos espermatozoides pelo lúmen, facilitar o transporte dessas células espermáticas e do ovócito até o útero, né, quando houver fecundação. Então, além da camada serosa muscular, a gente tem a camada mucosa. A camada mucosa é a camada mais interna da tuba uterina. Seria nessa região aqui. Então, a mucosa está dentro da tuba uterina. Tudo isso aqui, essas criptas, fazem parte da mucosa, né, da tuba uterina. E essas camada mucosa, ela tem dois tipos de células básicas. As células que nós chamamos de células ciliadas e as não ciliadas. Qual a função das células ciliadas? Normalmente, ó, se elas são células ciliadas, elas têm cílios, né? Esses cílios ajudam no batimento, né? E são abundantes principalmente na região de captação do ovócito. Qual é a região de captação do ovócito? As fímbrias, né? Então, você tem muitas células ciliadas lá nas fímbrias, mas também existem células ciliadas em outras regiões, como o infundíbulo, a ampola e o istmo. Então, mas elas são mais abundantes na região de captação, que é justamente a porção do istmo, né, e a porção das fímbrias e do infundíbulo, né? Então, ela tem a função de pulsação de cílios, que é afetada por hormônios ovarianos, para facilitar essa pulsação,
né, e, consequentemente, transportar o ovócito e as células espermatozoides e as células espermáticas e facilitar a remoção das células do cúmulo zoófilos. Então, as células do cúmulo zoófilo são células que estão revestindo o ovócito no momento que ele sofreu a ovulação. Essas células precisam ser desbastadas, diminuídas sua quantidade de células, para que facilite a passagem do espermatozoides e, consequentemente, facilite a fecundação. As células não ciliadas, elas têm função principalmente de produzir secreção. Então, enquanto as células enquanto as células ciliadas, elas têm função basicamente de promover contração e transporte de células, né, células espermáticas e do ovócito. As células não ciliadas, elas têm a função de secretar substâncias. Então, elas vão secretar o que a gente chama de fluido tubárico, né, uma substância ou substâncias que vão ser muito importantes no processo de capacitação espermática, no processo de hiperativação dos espermatozoides, né? Isso a professora Dora deve ter comentado com vocês, que para que o espermatozoide torne-se capaz de fecundar, ele vai passando por um processo no trato reprodutivo da fêmea, que é chamado de capacitação espermática. E essa capacitação dá a função ou dá a capacidade do espermatozoide de penetrar no ovócito e promover o que a gente chama de fecundação, né, e desenvolvimento do embrião. Então, o fluido tubárico ele é muito importante. Esse fluido ele é produzido pelas células não ciliadas da mucosa do oviduto. Mostrando as células ciliadas, vejam células bem desenvolvidas aqui, com a presença de cílios, que são essas estruturas. Então, aqui está a luz. Então, o ovócito, os espermatozoides estão passando por aqui, Esses cílios, eles vão sofrendo um processo de batimento. Então, quando a célula espermática passa por aqui, ela ajuda no transporte dessas células, e também quando o ovócito passa por aqui, ele ajuda no transporte do ovócito, né, e ajuda a remover o que a gente chama das células do cúmulo zoófilos que estão dentro do ovário, certo? Então, vejam aqui, células ciliadas, bem desenvolvida, né, durante a porção do oviduto. Então, aqui, aquelas criptas, né, com grande presença de células ciliadas. Células ciliadas são mais abundantes, principalmente nas regiões da fímbria e do infundíbulo, que são as regiões que captam o ovócito com mais facilidade, certo? Vejam aqui, uma microscopia eletrônica dessas células ciliadas. Está aqui os cílios, Então, vejam, esses cílios, eles são muito importantes, porque a partir desse batimento, ele ajuda e auxilia no transporte. Então, acabamos de falar da tuba uterina. Vamos falar agora sobre o útero. A gente já comentou de um aspecto geral, mas vamos falar um pouquinho sobre a anatomia dessas estruturas em diferentes espécies animais. Então, a anatomia é composta por 2 córneos uterinos, dependendo da espécie, né? A gente viu que na espécie humana, por exemplo, não há a presença desses córneos uterinos. Fisiologicamente, não existe a presença dos córneos uterinos no útero dos primatas, das fêmeas dos primatas. Tá? Mas em outras espécies, existe o que a gente chama de bicornuação uterina, ou seja, apresenta-se 2 córneos uterinos bem individualizados. Isso é muito mais evidente nas espécies que têm múltiplos fetos ou múltiplos indivíduos por gestação, justamente para facilitar, né, e proporcionar espaço para que essas gestações múltiplas aconteçam. Então, vejam que a espécie suína é um dos úteros com maior tamanho nessa cornuação, né, nessa bicornuação. Bi porque são 2 córneos uterinos, do lado direito e do lado esquerdo, né? Então, das mesmas estruturas são sempre pares, nesse caso aqui, né? Então, você tem um corno uterino esquerdo e o corno uterino direito. Bem aqui, vai ter as tubas uterinas e os ovários de um lado e os ovários do outro. Vejam aquela característica. Olha o ligamento aqui, bem desenvolvido, né? Eu falei que esse ligamento ele é responsável por levar sangue
né, principalmente sangue arterial, sangue venoso, né, para que as estruturas tanto do útero, veja que esses vasos estão penetrando no útero, vão para os ovários também e vão para as tubas uterinas, porque todas essas estruturas precisam de sangue. Não só sangue, né, pessoal? Também pelo ligamento vai chegar a inervação, vai levar nervos para facilitar o estímulo da contração da musculatura do útero, o estímulo da contração da musculatura da tuba uterina, o estímulo da contração da musculatura presente no ovário, né? Então, também chega nervos por aqui e vasos linfáticos também, né? Para drenar catabólitos do metabolismo dessas células aqui, certo? Então, vejam que a arquitetura ela é bem semelhante entre as espécies, possuem as mesmas estruturas, mas diferencia-se morfologicamente de acordo com a funcionalidade da espécie. Então, como a espécie suína tem grande número de fetos por gestação, ela precisa ter um útero muito bem desenvolvido. Então, aqui a gente tem os cornos uterinos bem desenvolvidos, né? E aqui um corpo uterino pouco desenvolvido. Por que esse corpo uterino é pouco desenvolvido? Justamente porque aqui não existe formação de fetos durante a gestação. Os fetos se formam e se desenvolvem nos cornos uterinos. Então, o corpo do útero ele serve apenas de passagem para os fetos no momento do parto, né? Quando eles vão sair de dentro, passar pela cérvix e finalmente chegar à vagina e a partir da vagina chegar à porção externa após o nascimento, né? Então vejam aqui a comparação de um útero não gestante, né, de uma fêmea não gestante, onde a gente tem os cornos uterinos desenvolvidos, mas com um volume pequeno, e os cornos uterinos de uma fêmea gestante. Essa fêmea estava gestante, então cada estrutura dessa aqui era um porquinho, um suíno que estava em desenvolvimento, né? Então vejam como ele tem a capacidade de se desenvolver, né, de aumentar o tamanho, justamente porque ele tem uma estrutura muito alongada, né, uma musculatura muito capaz de se distender, né, e um tecido especializado nesse processo de distensão. Então aqui a gente vê o útero de um bovino, né, de um ruminante em geral. Olha aqui, ó, a bicornuação como é bem menos evidente, né? Então a gente tem as estruturas que compõem o ligamento aqui, né, a cérvix, a parte da vagina aqui já retirada e os cornos uterinos bem evidentes, bem menor do que os cornos uterinos de uma fêmea suína, né? Uma vez que essa espécie é especializada em ter apenas um feto por gestação. Os ovinos também têm um útero muito semelhante, eles guardam muita semelhança, são ruminantes, mas a morfologia é um pouco diferenciada, justamente porque são duas espécies. Vejam que aqui, ó, essa porção aqui, ela é muito mais bipartida, então ele tem um formato de um Y bem evidente, ó, como se fosse uma letra Y aqui. Então aqui é o corpo do útero da égua, os cornos uterinos e aqui a cérvix da égua, corpo do útero mais alongado, os cornos uterinos bem individualizados. Aqui você vai ter, se eu ampliar essa imagem aqui, eu vou encontrar bem por aqui as tubas uterinas ou ovidutos. As tubas uterinas se conectam aos cornos uterinos. No ovário da égua, a gente já falou na aula passada, que ele apresenta um aspecto diferenciado do ovário das fêmeas bovinas, por exemplo. Então, o ovário da égua, ele apresenta como um formato de rim ou feijão, né? E aí existe um local especializado que é a fossa de ovulação. Essa fossa de ovulação se conecta a essa estrutura da tuba uterina, fímbrias, que vai se conectar nessa regiãozinha aqui, diferente das tubas uterinas ou fímbrias do ovário de uma porca ou de um ruminante, que pode se conectar em qualquer ponto da estrutura do ovário. No ovário da égua, a tuba uterina ela só se conecta nessa regiãozinha aqui, que é chamada de fossa de ovulação, certo? Então aqui você tem as diferenças em comprimento, em tamanho, né, de cada estrutura. Então, vendo lateralmente aqui essa estrutura, ó, a gente vai ter aqui o reto, logo abaixo do reto a gente consegue palpar o útero, né? Bem aqui a gente consegue palpar a cérvix, aqui, ó, os cornos uterinos. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma figura do lado direito da fêmea,
Então, se eu colocar a mão aqui, ó, eu vou ver que essa porção é o corno uterino do lado direito. Do outro lado lá, que não está aparecendo na imagem, é o corno uterino do lado esquerdo. Né? Então, bem aqui, ó, está aqui a tuba uterina, aqui as fímbrias e bem aqui o ovário. Estão vendo o ligamento aqui, ó? O ligamento largo do útero. Ele está conectado às porções dorsais do abdômen. Aqui você tem o rim, né? O ureter, né? A bexiga, né? O ureter vai ligar o rim à bexiga. Bem aqui, ó, isso é pura anatomia, né? Vocês já devem ter visto isso. Então, aqui, ó, você tem os vasos uterinos, os vasos sanguíneos, né? Desculpa, os vasos sanguíneos que vão para o útero, vão também vasos para a tuba uterina e vão vasos para o ovário. Né? Da mesma forma que daqui também chegam nervos, né? Grupos de neurônios que vão se encaminhar para o útero, para as tubas uterinas e para os ovários, né? Levando sangue, no caso dos vasos sanguíneos, e levando estímulo, no caso, ou potenciais de ação, nos neurônios para as células da musculatura do útero, da musculatura lisa das tubas uterinas e da musculatura lisa do ovário. Né? Então, aqui é feito por musculatura lisa, que a musculatura lisa recebe o estímulo dos neurônios que chegam até aqui e mandam essas células se contraírem ou manda elas não se contraírem, relaxarem. Né? Então, durante toda a gestação, o útero está relaxado. Por quê? Porque não há estímulo do sistema nervoso, a progesterona, ela bloqueia o estímulo do sistema nervoso, ela bloqueia o estímulo do sistema nervoso para o útero para que ele não se contraia. Ora, se o útero se contraísse durante a gestação, haveria desligamento da placenta. Né? Então, o útero, durante toda a gestação, ele precisa estar relaxado, ele não pode estar sendo estimulado por neurônios. Né? Quem faz isso? A gente vai ver que é a progesterona. Né? E depois, próximo ao parto, aí sim ele vai precisar começar a se contrair. Então, a progesterona cai, e aí o estímulo do sistema nervoso começa a ser ativado na musculatura e o músculo uterino começa a ter capacidade de se contrair. Ao se contrair, vai promovendo o desligamento da placenta e facilitando o processo do parto. Então, histologicamente, o útero também possui 3 camadas, né? Uma camada serosa, que é chamada de perimétrio, que é a mais superficial, né? Uma camada muscular, que é muito importante, que é chamada de miométrio. Né? Então, miométrio é a camada de músculo do útero, que eu acabei de falar para vocês que essa camada de músculo é fundamental, principalmente no processo do parto, né? Porque o útero precisa se contrair para facilitar o desligamento da placenta e, consequentemente, facilitar a expulsão do feto no momento do parto. E uma estrutura mucosa que no útero é chamada de endométrio. Então, vejam que aquelas mesmas camadas que a gente tem lá na tuba uterina, como um tubo, né, a gente também tem no útero. Só que aqui no útero, essas camadas elas são muito mais claramente diferenciadas. Então, e por isso recebem denominações. Métrio quer dizer útero. Né? Periferia. Né? Então, a periferia do útero é aquela camada mais externa que é chamada de perimétrio, né? E ela se conecta ao ligamento largo do útero, que vai dar sustentação ao útero. Né? O ligamento largo é esse ligamento aqui. Ó. Então, o perimétrio é a camada mais superficial do útero, que se conecta a esse ligamento. Tá? O miométrio, mio quer dizer músculo, métrio quer dizer útero, então miométrio significa o músculo do útero. Né? Então, o músculo do útero, ele tem uma característica, ele é formado por músculo liso. Né? A gente viu lá na fisiologia animal a funcionalidade do músculo liso. Né? O músculo liso, ele tem a função de se contrair. Ele se contrai de forma diferente do músculo esquelético e do músculo cardíaco. Né? Então, o músculo liso, ele tem a capacidade de se contrair a partir de um estímulo autônomo. Né? O sistema nervoso autônomo, ele manda informações
para a musculatura uterina para dar a capacidade dela se contrair. Então, eu acabei de falar para vocês que durante a gestação esse estímulo ele é suprimido. Né? Então, o músculo, o miométrio, ele não se contrai durante a gestação. Agora, quando vai se aproximando ao parto, ou seja, no final da gestação, esse músculo readquire a capacidade de ser estimulado pelo sistema nervoso autônomo e, consequentemente, ele começa a ter capacidade de se contrair. Ele reativa essa habilidade de contração, que estava momentaneamente parada em função da ação da progesterona. Né? E, finalmente, a camada mucosa, que é a camada mais interna. Então, aqui, ó, tudo isso aqui é a camada mucosa. E aqui o lúmen do útero. Né? Então, é aqui que o embriãozinho, a célula ovozigoto, vai chegar para se implantar nessa camada característica da estrutura do útero, que é chamada de endométrio. Endo quer dizer dentro, métrio, útero. Então, a camada interna do útero é chamada de endométrio, né, que nada mais é do que a camada mucosa. Então, mucosa uterina ou endométrio é a mesma coisa, Então, ó, vejam aqui, ó, aqui um corte transversal do útero, mostrando as três camadas, o perimétrio, o miométrio e o endométrio, e aqui um corte longitudinal, onde a gente está vendo principalmente só duas camadas, o endométrio e o miométrio. Onde é que estaria a camada perimetrial, né? O perímetro? Lá embaixo, certo? Então, ó, é essa camadazinha aqui que se desenvolve e facilita, né, a aproximação da célula ovo-zigoto ou a célula do embrião, né, e vai se implantar aqui na mucosa uterina ou endométrio. A partir daí, inicia-se o processo de formação da placenta e o processo da gestação. Entenderam? Então, vamos lá. Dentro dessa perspectiva, a gente vai falar agora sobre as glândulas endometriais, que são estruturas que estão dentro do endométrio, que é aquela camada mais interna. Então, existem estruturas, né, que são tubulares, revestidas por um epitélio colunar, ou seja, eles são células importantes. Essas glândulas endometriais, elas produzem um fluido uterino importante que vai ser fundamental para diversas funções fisiológicas, entre as quais as principais funções desse fluido tubário produzido pelas glândulas endometriais é facilitar e nutrir o embrião logo que ele chega ao útero. Porque quando ele chega ao útero, esse embrião ele ainda não tem ligação, não há formação da placenta. Então ele precisa ser nutrido, as células que compõem esse embrião precisam ser nutridas também pelo que a gente chama de fluido uterino. Né? E em muitos livros você pode ver até a denominação de leite uterino, né? Uma analogia à estrutura do leite, né? Que é nada mais do que um fluido também nutritivo, contendo muitos nutrientes, que tem a função de nutrir o indivíduo após o nascimento. Né? Então, o fluido uterino, em alguns livros, também é denominado de leite uterino. Leite entre aspas, né? Óbvio que não é o leite, mas fazendo uma analogia a uma estrutura altamente rica em nutrientes. Certo? Estão presentes na superfície do endométrio, essas glândulas, elas têm variações durante o ciclo estral. Então, durante o ciclo, existem maior ou menor desenvolvimento dessas glândulas. No final do ciclo, as glândulas endometriais elas estão bem desenvolvidas. No início do ciclo, as glândulas endometriais estão pouco desenvolvidas. Então, no final do ciclo, elas estão bem desenvolvidas justamente para facilitar o processo de nutrição, né, e formação desse fluido uterino. Então, ó, o fluido é formado por proteínas séricas, útero específicas, ou seja, que são específicas do útero, que participam do controle embrionário e na implantação. Né? Então, tem também a importância na formação de hormônios ovarianos. Então, por exemplo, o útero, as glândulas endometriais do útero, na fêmea gestante, elas produzem um hormônio muito importante, principalmente na égua, né, que é o hormônio da gonadotrofina coriônica equina. Nas mulheres também há uma formação de um hormônio que é chamado de HCG,
né, o beta-HCG. Então, esse hormônio ele é muito específico da gestação. Então, a glândula uterina da fêmea gestante, ela produz em algumas espécies, principalmente na égua e nas fêmeas de primatas, na mulher especificamente, esse hormônio através do desenvolvimento da glândula, que serve como um diagnóstico de gestação. Então, alguma das meninas aí que já ficou gestante alguma vez, né, o ciclo dela se rompe, a menstruação atrasa, né, e quando vai fazer o exame, o médico lá pede dosagem de beta-HCG. O que é o beta-HCG? É um hormônio produzido pelas gonadotrofinas coriônicas, né, ou seja, do córion, que é uma primeira porção da placenta. Então, quando o embrião se implanta, o útero começa a produzir, no caso da mulher e também da égua, o que é chamado de gonadotrofina coriônica. Na égua, ela é chamada de ECG, que é a gonadotrofina coriônica equina. O E é de equino, né? E o H é de humano. Então, a égua e a fêmea humana, elas produzem com grande intensidade esse HCG, essa gonadotrofina coriônica. E indica isso, consequentemente, um diagnóstico de gestação muito preciso. Então, muito precocemente, no início da gestação, essa gonadotrofina se desenvolve, começa a se formar, e é óbvio que ela cai na corrente sanguínea. Então, você vai lá no médico, ele manda dosar o beta-HCG. Se esse hormônio deu muito elevado, é um sinal muito evidente de que a fêmea está gestante, no caso a mulher. O beta-HCG é o da mulher. E no caso da égua, a gonadotrofina coriônica equina, né, indica também gestação se ela está elevada. Então, a dosagem pode ser feita no sangue, né? Não precisa tirar o sangue do útero, não basta tirar o sangue da veia, né, e analisar. Quando se detecta essa gonadotrofina, é um sinal claro de que o indivíduo, a fêmea está gestante. Entenderam? Então, vamos lá. Olha aqui o desenvolvimento desse endométrio. Então, no início do ciclo ovariano, esse endométrio ele é bem pequenininho. E aqui, ó, ele vai se desenvolvendo, né? Então, nas fêmeas, à medida, olha as glândulas endometriais aqui com grande capacidade de desenvolvimento, ó. Então, aqui, ó, elas estão pequenas glândulas endometriais. À medida que esse endométrio vai crescendo e se desenvolvendo, essas glândulas aqui, ó, vão aumentando de tamanho. E são essas glândulas que produzem os hormônios, são essas glândulas que produzem o fluido uterino para nutrir o embrião no momento da gestação, se a fêmea ficar gestante, né? Então, o que acontece? Para que o endométrio se desenvolve, essa camada interna? Para justamente promover a implantação do embrião. Então, óbvio, se a fêmea não ficou gestante, o que vai acontecer com esse endométrio? Ele vai regredir. Se o embrião não chegar aqui, por algum motivo, alguns dias depois, esse endométrio começa a regredir de tamanho, né? Então, isso é importante também para detectar o estágio do ciclo reprodutivo da fêmea. Então, a fêmea com um endométrio bem desenvolvido, significa que ela está apta a receber um novo embrião. Por que é importante a gente saber disso, pessoal? Porque isso também é muito utilizado como um momento na biotecnologia da reprodução, um momento em que a fêmea bovina ou a fêmea equina, ela está apta para receber, por exemplo, o embrião, num processo de transferência de embrião. Então, a transferência de embrião nada mais é do que a fêmea de alta capacidade genética, ela é fecundada laboratorialmente, in vitro, né, ou dentro da própria fêmea. Esse embrião é coletado e é transferido para uma fêmea receptora, né, que normalmente é uma fêmea com um potencial zootécnico bem mais baixo, né? Então, o que é que você faz isso? Quando você pega várias fêmeas, sincroniza o estro dela e faz com que as fêmeas receptoras cheguem nesse estágio aqui, né, com o endométrio bem desenvolvido, ela pode agora receber
o embrião que foi fabricado no laboratório ou foi coletado daquela fêmea que tem um alto potencial zootécnico, né? Então, aquela fêmea não fica gestante, mas ela produziu o embrião. Então, o embrião vem com as características genéticas dela, né? E ela é transferido para uma fêmea que tem uma baixa habilidade genética. Consequentemente, ela vai servir como receptor, ela vai apenas gestar o embrião, né? Vai apenas promover a gestação. Mas a característica genética daquele indivíduo que vai nascer é toda do indivíduo ou dos indivíduos que geneticamente emprestaram o seu óvulo e o seu espermatozoide, né? Então, a fêmea receptora precisa estar nessa fase aqui, né, com o endométrio bem desenvolvido, porque se ela estiver nessa fase aqui, você transfere o embrião e ele não vai morrer, ele não vai ter onde se implantar. Então, para ele se implantar, o endométrio precisa estar bem desenvolvido, certo? Isso é só um exemplo de aplicação do entendimento desse conhecimento fisiológico, tá? Então, uma vez que esse embrião ele se implanta aqui, a gestação se inicia, tá? Se ele não se implantar, o que é que vai acontecer? Todas essas camadas aqui vão regredir e ele vai voltar a esse estágio aqui. Ciclicamente, o animal, a fêmea, está constantemente realizando isso. Então, você tem um ciclo que é uterino, que é comandado pelo ciclo ovariano. Então, os hormônios produzidos lá no ovário é que vão comandar o desenvolvimento desse endométrio aqui, dessa estrutura endometrial, tá bom? Então, as funções do útero, né, é bem clássico, né? Então, é transportar espermatozoides, né, é promover a implantação, é promover os mecanismos luteolíticos. Então, o útero ele promove a formação da prostaglandina. A prostaglandina, por sua vez, cai lá no ovário e regula o ciclo ovariano. Então, eu falei para vocês que as prostaglandinas são produzidas na mucosa uterina, né, com a função de regular o ciclo ovariano. Então, se produz prostaglandina, o corpo lúteo regride e um novo ciclo se inicia, né? Se não produz prostaglandina, o corpo lúteo não regride e a gestação torna-se viável, né, a partir do momento que não há regressão do corpo lúteo. A gente vai entender isso mais lá na frente, com mais detalhes. Então, outra função do útero é a implantação, gestação, né, que é a função básica do útero, parto e involução. Então, depois da gestação, no final da gestação, esse feto vai ter que sair de dentro do útero, né, num processo chamado de parturição, né, o parto, simplesmente parto, e depois esse útero vai ter que involuir, ele vai retornar àquele tamanho inicial, ele cresceu muito durante a gestação, e ele agora, depois que o feto sai de dentro dele, ele sofre um processo de involução. Então, o processo de involução uterina é aquele processo após o parto, quando a fêmea eliminou o feto de dentro do útero, né? Então, todas essas são funções do útero, certo? Então, estamos já finalizando, né, para mostrar para vocês que o útero também possui uma porção externa, mais final, né, da porção uterina, que é a cérvix. Então, ela tem uma anatomia característica que depende das espécies também. Então, ela projeta-se caudalmente à vagina, ou seja, a cérvix está conectada à vagina na porção mais cranial da vagina e na porção mais caudal do útero. Espero que vocês entendam essa terminologia anatômica, né? Como que vocês já viram essa terminologia anatômica na anatomia. Então, é uma estrutura mais fibrosa do útero, ou seja, tem tecido conjuntivo e músculo liso conectados, e, portanto, se ele é mais fibroso, ele é uma estrutura mais rígida. Então, na palpação do útero de uma vaca ou de uma égua, eu consigo distinguir facilmente a estrutura dos cornos uterinos, do corpo do útero e da cérvix. Porque quando eu pego na cérvix, eu sinto que é uma estrutura mais rígida, mais fibrosa, porque ele tem uma estrutura rica em tecido conjuntivo e em tecido muscular liso, né, que dá essa consistência diferente. O útero,
né, o corpo do útero e os cornos uterinos, eles não têm uma grande quantidade de fibras na sua estrutura. Portanto, ele tem uma consistência mais mole, mais delgada. Quando eu chego na cérvix, eu sinto a estrutura fibrosa bem intensa. Espero que vocês já tenham palpado uma estrutura do útero para diferenciar a cérvix do útero. Se ninguém nunca palpou, vocês vão ter essa oportunidade, se Deus quiser, se a gente tiver as aulas práticas, né, onde o professor Sebastião vai mostrar para vocês, no processo de palpação, né, a estrutura do útero, a consistência da estrutura do corno uterino e do corpo do útero, que é bem diferente dessa estrutura final do útero, que é chamada de cérvix uterina. Então, dentro da cérvix uterina, a gente tem um canal cervical que apresenta várias proeminências internamente, que também serve como um mecanismo de passagem dos espermatozoides até o útero, até o corpo do útero, né? E do corpo do útero, esses espermatozoides seguem para os cornos uterinos, nas fêmeas que possuem, e dos cornos uterinos, os espermatozoides precisam chegar aonde? Na tuba uterina, né, para ocorrer a fecundação. Então, permanece completamente fechada, exceto durante o cio. Então, durante a gestação, a cérvix ela tem uma habilidade de ficar fechada para tamponar a passagem de estruturas, micro-organismos principalmente, da vagina para dentro do útero, porque durante a gestação o feto está em formação, então a cérvix precisa estar fechada, né? E ele produz muco intenso que faz o tamponamento da cérvix. Agora, durante o ciclo, né, durante o cio ou o estro na fêmea, óbvio que essa cérvix precisa estar aberta. Por que ela precisa estar aberta? Para que, quando o macho ejacular, os espermatozoides possam passar da cérvix para o útero, para o corpo do útero, do corpo do útero para os cornos uterinos e dos cornos uterinos, finalmente, para as tubas uterinas. Se a cérvix está fechada durante o estro, não é possível, o macho ejacula, mas os espermatozoides não conseguem ultrapassar. Então, existem diferenças anatômicas entre as cérvix. Então, a fêmea suína, ela possui uma cérvix longa, né, e apresenta circunvoluções, mas ela se adapta perfeitamente ao pênis do macho suíno. Vocês devem ter visto com a professora Dora que o pênis, né, do macho suíno, a glande principalmente, ele aparenta uma semelhança com uma espiral, né, tipo um saca-rolha, né, bem parecido com um saca-rolha desse que abre vinho, né. A cabeça, a glande do pênis do macho suíno, ele apresenta esse formato aqui de espiral. E esse formato se encaixa perfeitamente nos anéis cervicais, de forma que quando o macho ejacula, ele ejacula dentro da cérvix da fêmea, né, fazendo com que os espermatozoides passem alguns anéis cervicais, cheguem até o corpo do útero e parte dos espermatozoides vão para esses cornos uterinos aqui do lado esquerdo, outra parte para os cornos uterinos do lado direito, né? Depois vão chegar até a tuba uterina, onde eles vão fecundar com os ovócitos que foram eliminados na ovulação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que eu acabei de falar para vocês, que na fêmea suína há uma tendência muito grande de ovulação nos dois lados dos ovários, nos dois ovários ao mesmo tempo, né? Agora, a cérvix do equino é importante também porque ela tem uma cérvix bem diferenciada, bem menos longa que a cérvix dos suínos, né? E apresenta poucos anéis cervicais. Então, aqui ó, você vê a entrada da cérvix bem aberta. Então, durante o cio da égua, esse orifício ele fica bem aberto, porque bem aqui, ó, o pênis do garanhão, do macho, ele se acopla aqui e o jato, durante a ejaculação, faz com que como essa cérvix é curta, essa ejaculação seja praticamente intrauterina. Então, ó, isso é importante também, pessoal, porque no momento da inseminação artificial, a pipeta de inseminação ela ultrapassa a cérvix facilmente no momento da inseminação.
tá? Então vejam aqui que a cervix deve estar aberta no momento da ejaculação, ou seja, durante o estro da fêmea, ela deve estar aberta para que os espermatozoides consigam passar. Se a fêmea ficar gestante, essa cervix vai se fechar porque a estrutura cervical começa a produzir muco e esse muco tampona e impede a passagem de substâncias da vagina para o útero, para que aí o embrião se desenvolva num local seguro, né, sem a presença de micro-organismos, por exemplo. Né. As cervix dos bovinos, dos ovinos, elas apresentam um pouco de diferença em relação às cervix dos equinos e dos suínos. Ela é uma cervix onde você tem de 4 a 5 anéis cervicais, ou seja, a passagem é maior do que a dos equinos, mas menor que a cervix dos suínos, se a gente for comparar, né, entre as cervix. Então, no caso do bovino macho, ele ejacula na vagina, na porção cranial da vagina. Então, os espermatozoides ele tem que passar por toda a cervix até chegar ao útero, ao corno uterino do lado esquerdo e ao corno uterino do lado direito. Uma vez que ele passa aqui, ele vai chegar na tuba uterina do lado direito e na tuba uterina do lado esquerdo. Onde houver ovulação, ele vai encontrar com o ovócito aqui e vai promover a fecundação. Né? É diferente um pouco do que ocorre nos suínos. Né? Nos suínos, a ovulação geralmente ocorre nos 2 ovários. Tá? Deu para perceber as diferenças, né, anatômicas entre cada espécie dessas que nós falamos, tá? Como exemplos. A cadela e a gata são modelos semelhantes, guardado, obviamente, as devidas proporções, né, a dos suínos, onde você tem uma cervix um pouco mais longa, né, nesses animais, mas a gente tem uma funcionalidade semelhante entre as espécies. Né? Então, o muco cervical consiste de macromoléculas, principalmente mucina, né, são nada mais que glicoproteínas, onde dessas glicoproteínas, 25% é formado por aminoácidos, ou seja, por proteínas, e 75% por carboidratos, por isso que a gente chama glicoproteínas. Então, grande quantidade de carboidratos e uma menor quantidade de aminoácidos e enzimas, né? Enzimas que também são proteínas. Então, dentro desses muco cervical, você tem uma diferença entre categorias de moléculas, né? Principais delas são as glicoproteínas. Então, a secreção desse muco, né, é estimulada pelo estrógeno e inibida pela progesterona. Então, durante o ciclo, há uma grande quantidade de produção de glicoproteínas e a cervix está aberta. Durante a gestação, essa quantidade de glicoproteínas já foi produzida, né, e houve o tamponamento da cervix. Então, a cervix está fechada por estímulo da progesterona também. Tá? A gente vai detalhar mais lá na frente com o processo fisiológico. A gente está relembrando nessas 2 primeiras aulas apenas a questão anatômica, né? Anatômica e funcional, à medida que a gente vai falando um pouco da função também. Mas a função a gente vai detalhar mais nas aulas seguintes, tá? Então, a função da cervix, 2 básicas, né? Principalmente o transporte espermático e reservatório de espermatozoides. Finalmente, a gente chega na última porção, na porção mais final do trato reprodutivo da fêmea, que é a vagina. E a vagina e a porção final é a estrutura externa, que é a vulva. Então, a vagina, basicamente, a função dela é receber o ejaculado e receber o pênis, né, no momento da cópula. Então, essa é a básica função da vagina. Né? Mas ela também apresenta camadas de tecidos semelhantes. Então, ela também tem uma camada interna, que é a mucosa, uma camada muscular, e uma camada mais externa, que é a adventícia ou camada serosa. Né? Das mesmas camadas que nós falamos. Então, a túnica mais espessada, né, que é a camada muscular. Então, se tem músculo na vagina, ela tem capacidade de contração também. Então, ela se contrai, né, para facilitar também a própria ejaculação,
no macho, estimular a ejaculação no macho, né? Uma camada mucosa, que é a camada que entra em contato direto com o pênis no momento que o macho realiza a cópula, né? E a camada mais externa da vagina, né? Que é a camada adventícia ou camada serosa, certo? Então, a função é um órgão copulatório, essencialmente, a deposição de sêmen, reservatório de espermatozoide e a via natural do parto, ou seja, no momento que a fêmea ficou gestante, o feto vai ter que passar, ao sair do útero, né, ele vai ter que chegar nessa porção final do trato reprodutivo da fêmea, que é a vagina. E da vagina ele passa para a estrutura final, que é a vulva, por onde a via externa do trato reprodutivo da fêmea, né? Ou seja, então a vagina é a via natural durante o parto, né? No momento em que o feto vai nascer. Finalmente, chegando à última porção do trato reprodutivo da fêmea, a vulva, né? Que é o conjunto de todas essas 4 estruturas aqui. O vestíbulo vaginal, os lábios maiores e os lábios menores, que compõem a vulva, e o clitóris. Então, todas essas estruturas compõem o que a gente chama de genitália externa da fêmea. Conjuntamente, essas 4 estruturas aqui formam a estrutura externa que caracteriza morfologicamente a fêmea. Então, visualmente, você vendo a vulva, você consegue distinguir o sexo. Então, é uma via de caracterização fenotípica da fêmea, que mostra o dimorfismo sexual entre macho e fêmea. Então, a vulva é uma estrutura que é formada pelo vestíbulo vaginal, pelos lábios maiores, pelos lábios menores e pelo clitóris. Então, essa diferença entre a vulva, ela é morfologicamente observada entre as espécies. O aspecto morfológico é um pouco diferenciado, mas a funcionalidade é a mesma. Então, a vulva da vaca está oculta à prega do vestíbulo. No caso da égua, é bem desenvolvida, né? A vulva da égua, ela é muito evidente no momento que a fêmea está em estro. Ela promove um efeito durante a micção de exteriorização do clitóris. Então, a fêmea, quando ela vê o garanhão, ela promove movimentos na vulva, exterioriza o clitóris, sinalizando o desejo sexual da cópula. Então, é bem característico. Na fêmea suína, a vulva também se desenvolve por ação do estrógeno, a gente vai ver isso lá na frente. O estrógeno atua sobre a vulva, fazendo com que haja uma diferença de tamanho na fêmea que está aceitando o macho, né, e na fêmea que não está aceitando o macho. Na égua, por exemplo, não observa-se uma diferença tão grande no volume da vulva. Na vaca se observa um volume maior durante a fase de estro, a fase de aceitação. Na porca, esse volume é bem evidente, como também na cadela. Na cadela, a cadela em cio, né, em estro, vocês observam da vulva na cadela durante o estro. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês como exemplo, a genitália externa, né, mostrando todas aquelas estruturas. Então, aqui você tem o clitóris, tem o vestíbulo vaginal, que é essa região aqui do assoalho da vagina. Internamente você tem a estrutura da vagina e aqui os lábios vulvares, os lábios menores, aqui, ó, e os lábios maiores, né? E aqui a abertura da vulva. Óbvio que essa vulva aqui foi exteriorizada, né? Foi aberta, e quando ela está na fêmea viva, esses lábios vulvares estão próximos um do outro, formando uma abertura que é chamada de rima vulvar. Aqui ele foi aberto para que vocês visualizassem toda a estrutura, né, da genitália externa da fêmea. Então aqui você tem a pele, ó, os grandes lábios vulvares, os pequenos lábios vulvares. Internamente você tem o vestíbulo vaginal e bem aqui você tem o clitóris. Bem aqui, ó, é a saída da uretra, né? Na fêmea a saída da uretra desemboca bem aqui, por onde vai ter a eliminação da urina, né? do conteúdo que tem na vesícula urinária, tá bom? Então, com isso, a gente finalizou a parte morfofisiologia do aparelho genital da fêmea.